Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Educação de A a Z com Adriano Polido. O Adriano Polido é professor de matemática e coordenador pedagógico do Sebitat em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente comentando assuntos relacionados à educação. Hoje o Adriano vai para o terceiro encontro da série Boas Práticas de Estudo. E o tema de hoje é praticar exercícios. O aprendizado de ser estudante. Nossa, olha só, hein, Adriano? A gente tem que aprender a ser e a tornar-se estudante. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Bom dia. Bom dia, jovens e queridos ouvintes. É isso aí, Marcelo. A proposta é assim, o aluno ter esse entendimento de como transformar o ensino em aprendizado. Esse é o grande segredo. Então, a primeira etapa é o como assistir a aula ou as aulas, são as boas práticas, formato ativo, focado, ter aquela organização do caderno que faz toda a diferença. Essa é a primeira etapa. Durante a aula, você está entendendo a explicação do professor. É claro que em determinados momentos da aula, quando você está lá resolvendo o exercício, aí você já está praticando. É o que nós costumamos colocar que você está sendo o quê? Estudante, é o mão na massa. Então, pós-aula, período oposto, teve aula, a gente costuma colocar sempre, aula dada, aula estudada, sempre que possível no mesmo dia. Então, hoje lá, teve aula de matemática, então o professor trabalhou o conteúdo durante a explicação do professor, eu registrei meu caderno, fiz todas as anotações. Agora, no período oposto, eu tenho que ser estudante, é o mão na massa. E aí que entram também as boas práticas. O professor ministrou a aula, ele já colocou a tarefa. Eu não vou direto para a tarefa, que são os exercícios. É claro que o professor ele fez uma análise dos exercícios, ele vai colocar esses exercícios em ordem, o quê? Gradativa de conhecimento, aí envolve o nível de dificuldade também, porque se ficar por conta do aluno, ele vai lá, ele começa a já resolver lá um exercício, e aí ele não analisou o nível de dificuldade, então ele já pega um exercício com nível de dificuldade lá em cima, ele já fica o quê? Desestimulado, ele já desiste. Por quê? Porque ele vai errar, aí ele vai para o segundo, ele também vai errar. Então, o professor faz esta análise e coloca a tarefa para o aluno. Então, o professor ele vai indicar os exercícios em ordem crescente de dificuldade para estar acontecendo o aprendizado. Só que antes de resolver esses exercícios, sempre a orientação. O aluno ele tem que refazer uma parte daqueles exercícios que nós chamamos de modelos, que foram os exercícios que o professor resolveu em sala de aula. No decorrer da apresentação do conteúdo, o professor ele vai resolvendo alguns exemplos, alguns modelos de exercícios para aplicar o que ele está explicando. Então, o aluno ele tem que refazer alguns desses exercícios. Durante a explicação do professor, ele entendeu tudo, mas pode e vai acontecer em alguns casos dele tentar resolver esse exercício depois lá sozinho. Ele entendeu tudo, ele vai tentar resolver sozinho, ele não consegue. E não é problema nenhum com ele. Isso pode acontecer com ele, pode acontecer com o Adriano, pode acontecer com o Marcelo, com a Lília. É assim mesmo o ser humano. Tá, Adriano, eu fui lá tentar resolver, eu não consegui. O que eu faço agora? Agora você volta no teu caderno, que é um tesouro, que está muito bem organizado. O professor detalhou lá na aula as passagens daquele exercício. Você vai olhar como é que foi feito. Opa, agora eu entendi aonde eu estou errando. Fecha o teu caderno e volta lá para onde você está resolvendo aquele exercício para você dar sequência. Depois que você repetiu este processo, aí sim você vai resolver os exercícios que o professor colocou como tarefa, tá? E esses exercícios estarão em ordem o quê? Crescente de dificuldade. Então, é essa boa prática da resolução de exercícios que faz toda a diferença.
Joia? Joia. É isso, mais importantes e relevantes dicas de Adriano Polido. Nós havíamos lá atrás, Adriano, definido que seriam 3 encontros, mas aí você falou, a gente pode estender para 4. Como é que faremos? Acabou, na semana que vem tem mais? Não, aí na semana que vem agora, como nós inserimos a parte das anotações, dessa organização do caderno, então passou de 3 para 4. Por quê? Agora vem a última etapa. Opa, ok, eu resolvi lá os exercícios, refiz uma parte, resolvi os exercícios. Puxa, ocorreu o aprendizado. Só que ocorreu o aprendizado, agora eu preciso guardá-lo lá na memória de longo prazo. Para guardar na memória de longo prazo, aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte o que da repetição, que são as revisões do próximo. Gosto muito disso. E deixa eu comentar que é uma coluna que pega todas as idades, né? Sim, e principalmente assim sim. a família toda, os pais que dão essas dicas para os filhos que estão estudando. E essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, a Mariane, e ela vai começar uma nova graduação, vamos mudar de área, quero mudar. E aí ela falou, eu fiquei encantada, ela falou, com a aula do caderno, eu mudei toda a estrutura do meu caderno, né? Ela falou, vou isso é fazer bem direitinho, legal. igual ele falou, Lília, começou agora, né, no início de agosto. Então, quer dizer, tá todo mundo, né, anotando aí Sim, que o Adriano sim. traz. E acaba sendo muito importante, porque, de verdade, é interessante continuar estudando sempre e não parar, né? Porque parar. sempre tem conhecimento de sobra que nunca vai chegar para todo mundo. Então, Legal. vamos lá, vai estudar? Siga as dicas de Adriano Polido e querendo seguir o Sebtati no Instagram, que tem muito conteúdo relevante, vá lá, tem 2, hein? O Sebtati, S-E-B mudo, B de bola. Tati tem T-H-A-T-H-I, então é Sebtati. E o segundo Instagram, que é o Sebtati PV, de pré-vestibular. Sebtati PV. Adriano, muito obrigado por hoje. Na semana que vem a gente te aguarda aqui, tá bom? Eu que agradeço. Um abração. Valeu, Tchau, bom Adriano, dia. Obrigada.